Sabe o que ninguém te conta quando você começa a investir? Que você vai errar, que você vai se sentir perdido e que isso é completamente normal. Acontece com todo mundo, como aconteceu comigo, como aconteceu com os inscritos aqui do canal que já investem e como vai acontecer com quem está começando a investir. E eu tô aqui para ajudar vocês nesse momento. Então hoje eu vou contar aqui para vocês algumas coisas que eu queria ter ouvido quando eu estava começando a investir e também já vou apresentar para vocês os dois melhores investimentos, na minha opinião, para se começar a investir. Não se sinta sozinho, porque quando eu comecei a investir, eu também se senti perdido, me senti errando às vezes, com dúvidas se eu estava no caminho certo. Por exemplo, eu comecei a investir aqui na renda variável foi por volta de janeiro de 2024. Nisso, eu já tinha um patrimônio aí de R$ 3.300 que eu estava construindo ali somente na renda fixa. E quando eu comecei vendo, igual muitos de vocês, vendo influenciadores, tanto pequenos como grandes. Às vezes a realidade é diferente, às vezes a gente copia alguma coisa e não sabe o porquê está investindo. Então o meu começo foi muito disso, eu vivi isso. Eu me sentia perdido às vezes, tinha muitas ações, mas não sabia o porquê eu tinha. E conforme o tempo foi passando, eu fui investindo cada vez mais, todos os meses, um pouquinho ali do meu salário, porque eu sou CLT como muitos de vocês. O meu patrimônio foi crescendo e foi aí que eu fui entendendo o que era realmente investir. E a real é que o tempo nos investimentos é o seu maior aliado, porque existe um detalhezinho que muda tudo, que é o famoso juros compostos. E mesmo começando com pouco dinheiro, assim como eu comecei com 30, 50, 100, R$ 200 investidos aí por mês, quem começa cedo tem o poder dos juros compostos do lado dele. Mas vamos entender o porquê que esses juros compostos é tão importante e por que começar, mesmo que com pouco, é tão importante também. Aqui no Investidor 10 a gente tem várias calculadoras e a gente vai entrar aqui nessa calculadora dos juros compostos. E aqui ele já pede algumas informações, então vamos fazer uma simulação aqui. Um valor inicial aqui de R$ 10.000, apenas para a conta ficar mais fácil. Taxa de juros aqui, vamos colocar que você consegue aí investindo ter um retorno aí de 10% ao ano, o que muitas pessoas conseguem sim. Isso não é um valor extremamente alto. E período, vamos colocar aqui que você deixou 5 anos investindo aquele dinheirinho ali. E o resultado é que no final desses 5 anos, o seu valor vai ficar de R$ 16.000 investidos. Então, você investiu 10 mil e teve um retorno de R$ 6.000. Isso em só 5 anos. Sem investir nada mais. E olha aqui a escadinha. O azul escuro é o dinheiro que você investiu e o azul claro é os juros compostos. Agora vamos aumentar esse período. Vamos colocar aqui 15 anos, por exemplo. Eu quero que vocês olhem aqui no gráfico e percebam a diferença no resultado final do que rendeu para vocês, aqui o azul claro, para o que você investiu. Então aqui o azul escuro foi o que você investiu e aqui o azul claro foi o que você rendeu. E esse é o poder dos juros compostos. Isso porque esses 10% aqui que a gente colocou, ele vai rendendo ali como se fosse uma bola de neve. Então a gente pode ver aqui que no primeiro mês, o valor que a gente rendeu em juros é de R$ 79. E aí, por exemplo, no segundo mês, esses 10% que vai render aqui pra gente, não é no valor de R$ 10.000. É no valor de R$ 10.000 mais os juros do mês passado. Você vê que em 15 anos o valor total de juros que rendeu para vocês foi muito maior do que o que você investiu. Foi 3 vezes mais. A gente está falando de 3 vezes mais. E aqui vão 5 erros que todo iniciante comete e eu também, inclusive, cometi já. O primeiro erro é não estudar antes de você investir. É você ver um vídeo aqui desse canal ou de outro canal e simplesmente copiar o que a gente fazer, mas não entender o que você está fazendo. Você tem que entender, levar em consideração que é o seu dinheiro que está sendo aplicado naquela coisa. Então, por exemplo, se você investir lá em uma ação, mas não sabe o porquê você investiu, como você vai saber se ela está numa oportunidade?
como que você vai entender como ela tá te pagando, se ela tá numa boa situação, entregando bons resultados. Você não vai saber. Você vai se sentir totalmente perdido, porque você copiou aquele canal, aquele influencer, ou aqui mesmo que a gente apresenta para vocês, sem ao menos tentar entender, estudar um pouquinho. Claro que logo de começo a gente não sabe tudo, realmente a gente aprende com o tempo, a gente aprende errando, mas é muito importante a gente correr atrás para estudar. E isso pode ser de diversas formas, inclusive assistindo os vídeos aqui do canal ou de outros canais. O segundo erro é sobre o emocional, que é querer ter retorno logo que já investiu no curto prazo. E os investimentos, principalmente os de renda variável, não são assim. Quando você investe, por exemplo, você tem que sempre pensar no longo prazo. O que seria um longo prazo? De 5 anos para frente. 5, 10, 15, 20, 25. Principalmente para quem investe na renda variável. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui o índice Ibovespa, que é o índice que mostra os resultados aí, basicamente, de todas as ações brasileiras, se a gente olhar no curto prazo, em um ano, a gente consegue ver que ainda deu bom, valorizou aí 7%. Mas se a gente olhar no longo prazo, de 5 anos, a gente vai ver que valorizou 32%. Isso a gente está falando de todas as ações. Ações ruins, ações boas, o Ibovespa inclui tudo. Mas vemos que aqui no longo desses 5 anos teve algumas quedas, por exemplo, aqui onde a gente está circulando, aqui, ó. Porque é algo normal, é renda variável, é a verdadeira montanha-russa. Então se você comprou aqui e aí já quer um retorno rápido, tá com o emocional abalado, pensa no curto prazo, olha aqui o que aconteceu, ó. Teve uma queda. Então aqui você já ia ficar perdido, já ia ficar descontrolado, já ia querer vender. E a gente pode olhar aqui mais especificamente. Vamos olhar aqui numa ação muito conhecida, a ação do Banco do Brasil. Aqui a gente tem um belo de um exemplo. Quem começou a investir aqui, ó, nessa época, que foi ali em maio de 2025, desse ano mesmo, investiu ali por R$29, já tá com o patrimônio caindo lá para baixo. E isso é normal. A renda variável acontece. Mas se a gente pensar aqui em 5 anos, olha onde estava lá em 2020 e olha onde está agora. Embora, tirando essa queda aqui que aconteceu, aí vamos pensar que está aqui. Olha essa diferença para agora. Então a gente tem que pensar sempre no longo prazo. Se a gente colocar aqui 10 anos, aí a diferença fica muito maior lá de 2015 para aqui de 2025. E o terceiro e último erro é você ignorar a sua reserva de emergência no começo. Muita gente começa a investir e ignora o fato de ter uma reserva de emergência. Você precisa ter. É algo que, se acontecer alguma coisa ali, o carro quebrou, você precisa de um dinheiro, é aonde vai te ajudar ali a sua reserva de emergência. Se você não tem essa reserva de emergência, você tem que tirar dos seus investimentos, e é uma coisa que é uma tristeza profunda para o investidor. Então aqui chegamos no primeiro investimento que eu considero o melhor investimento para quem está começando, que é a renda fixa, que a gente pode considerar que seria a reserva de emergência. Isso porque a renda fixa é algo muito mais fácil de entender, de você entender como que você está tendo o seu retorno, da onde que está vindo aquele dinheiro que está caindo para você. É algo que, como o nome já diz, é fixo, então o seu rendimento é sempre fixo, não tem aquela variação igual a renda variável, igual as ações, os fundos imobiliários. E é extremamente fácil de você investir. Hoje em dia a gente tem caixinhas do Nubank, porquinho do Banco Inter, extremamente fáceis de você colocar seu dinheiro ali para render. Então esse é o primeiro dos 2 melhores investimentos para iniciante. E o segundo melhor investimento são os fundos imobiliários. Sim, eu acho que você achou que eu falaria que seriam as ações, porque sim, as ações elas têm muito mais potencial de crescimento do que os fundos imobiliários. Pensa que as ações são empresas, os fundos imobiliários são imóveis, normalmente shoppings, galpões. Esses imóveis eles alugam para quem? Para as empresas. Então as empresas estão ali no topo e os fundos imobiliários estão ali embaixo. Então as empresas ela têm maior potencial de crescimento, tem um lucro muito maior, uma receita muito maior,
Mas para quem está começando, na minha opinião, o melhor investimento é o fundo imobiliário. Por quê? Você está investindo ali em imóveis. É muito mais fácil do iniciante entender da onde que está vindo esse dinheiro. Basicamente, se você investir em imóveis, você está recebendo, o retorno que você está recebendo é um aluguelzinho ali. E também entra o fato do fundo imobiliário pagar todos os meses. Ou seja, se você que está começando aí, está recebendo um retorninho ali na sua conta todos os meses, é um incentivo para você aportar cada vez mais. Também os fundos imobiliários pagando, você vai conseguir aportar cada vez mais, porque seu aporte vai aumentar, porque você vai reinvestir, o que é muito importante, mas muito por esse fato de você ter um incentivo, porque você já está tendo um retorno ali no curto prazo, um agradinho ali, um presentinho. Então, se você está começando a investir, não conhece nada de renda fixa, de fundos imobiliários, do que eu falei aqui, te convido a você ver os outros vídeos aqui desse canal que está repleto de conteúdo. Vamos junto nessa, que eu tô com você, eu também passei o que você tá passando aí, um nervosismo, talvez, um emocional abalado, uma dúvida, talvez. Todo mundo já passou isso, é normal. E fica aberto aqui os comentários para vocês tirarem dúvida, comentarem a situação que vocês estão passando, tá totalmente aberto os comentários. No próximo vídeo eu vou realizar aqui mais um aporte na carteira do canal e eu vou mostrar, como eu sempre mostro, tudo na prática, eu realmente aportando aqui com vocês e valores totalmente reais, porque eu também sou CLT assim como vocês. Não esqueça de apoiar o canal simplesmente deixando o like e se inscrevendo aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo, vai maratonar lá.